amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar início aí ao conteúdo, né, alguns principais pontos aí para a segunda fase da OAB, tá, em penal, que até então tá marcada para o dia 30 de agosto, né, vamos ver como vai ficar a situação daí aqui pra frente. Mas enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aplicação da lei penal. Hoje eu vou trazer para vocês dois princípios, tá, que é o princípio da legalidade e o princípio da aplicação mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal. Esses princípios são importantes quando a gente fala na segunda fase da OAB, porque geralmente, assim, questão da peça, né, a gente vai estar utilizando vários princípios para ir em defesa do nosso cliente, para defender os interesses do nosso cliente. Os princípios são muito importantes numa peça, tá? Então vamos lá. Para dar início aqui, a gente vai começar falando sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto em dois artigos, dois dispositivos. Nós temos o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e nós temos o artigo 1º, né, que inaugura o nosso Código Penal. Tanto o artigo 5º, inciso 35, quanto o artigo 1º do Código Penal vai dizer pra gente o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, quer dizer, a gente precisa de uma lei para ter crime e ter pena. Quando a gente lê esses dois dispositivos, a gente percebe que dentro do princípio da legalidade, nós podemos aí dividi-lo em duas partes. Nós temos o princípio da taxatividade, também chamado e conhecido como o princípio da reserva legal, e o princípio da anterioridade. Quando a gente fala em princípio da taxatividade ou da reserva legal, significa que para falar em crime, eu preciso de uma lei. Significa que a lei, somente a lei pode prever crimes, por isso reserva legal. A instituição de crimes, né, colocar condutas como criminosas, é uma reserva da lei. Somente a lei pode fazer isso. O que significa dizer que eu não posso fazer uso de outras formas legislativas, como, por exemplo, medidas provisórias, decretos, para instituir crimes. Somente a lei pode dizer o que é crime, tá? Então, eu não posso dizer que tal fato é crime por meio de um decreto ou por meio de qualquer outra forma legislativa, como uma medida provisória, por exemplo. Só a lei pode dizer o que é crime. Aí você pergunta, mas Letícia, se só a lei pode dizer o que é crime, então as normas penais em branco, elas violam o princípio da legalidade? Só para vocês relembrarem, norma penal em branco é aquela norma que eu preciso de uma outra lei ou de uma outra norma de hierarquia inferior para entender, para complementar aquela norma, tá? Lembrando que quando a gente fala em norma penal em branco, só fazendo um parênteses aqui, nós temos as normas penais em branco homogêneas, que são aquelas que eu busco complemento em uma outra lei, ou seja, norma de hierarquia de mesma hierarquia, lei com lei, tá? Ou heterogêneas. As normas penais em branco heterogêneas são aquelas que eu tenho que buscar o complemento para entender a norma, eu preciso ir em uma outra fonte normativa, em uma outra norma. Quando a gente fala em normas penais em branco homogêneas, que são aquelas que você busca o complemento em uma outra lei, ou seja, né, em mesma hierarquia, aí não tem que você questionar sobre a violação do princípio da legalidade, que está tudo dentro da lei, né? Por exemplo, um exemplo aqui que coloquei. Por exemplo, o artigo 237, né, do Código Penal, que fala da questão do crime lá do impedimento. Ele diz pra gente que se você contrai casamento violando o impedimento, né, algo assim. Esse impedimento não está no Código Penal, não é o Código Penal que fala pra gente quais são os impedimentos. Ou seja, pra gente entender de fato quando vai ser aplicado o artigo 237 do Código Penal, eu preciso lá no artigo 1521 do Código Civil para entender quais são os impedimentos do casamento. Porque é o Código Civil que fala pra gente quais são os impedimentos, não o Código Penal. Então, olha só, é uma norma penal em branco, porque eu preciso ir lá no Código Civil buscar um complemento para entender ali a norma do direito penal. Só que como eu estou buscando esse complemento em uma outra lei, ou seja, uma norma de mesma hierarquia, eu chamo de norma penal em branco homogênea, porque eu estou buscando o complemento em uma norma de mesma hierarquia. Tá? Agora, quando eu falo em normas penais em branco heterogêneas, é quando eu tenho que buscar o complemento em uma outra norma de uma hierarquia inferior. Um exemplo,
quando a gente fala, por exemplo, do tráfico de drogas, né? O artigo 33 da Lei 11.343 traz pra gente o tráfico de drogas. Tá, beleza, tráfico de drogas, tá. Mas o que é uma droga? O que é droga? O que é considerado droga? Eu vou encontrar isso na Lei 11.343? Não, eu vou ter que ir lá na portaria 344 da Anvisa para entender o que é droga, para saber o que se compreende como droga. Então, perceba-se, eu tenho uma norma penal, tá na Lei 11.343, que é em branco, porque eu não consigo entender o que é droga, né, se eu não for em uma portaria, que é a portaria 344 da Anvisa. E a portaria é uma lei? Não, uma portaria é uma norma de hierarquia inferior. Por isso que eu falo que nesse caso a norma penal é em branco heterogênea, que eu preciso buscar o complemento em uma norma de hierarquia inferior. Nesse caso, aí voltando aqui ao questionamento inicial, nesse caso eu posso dizer que a norma penal em branco heterogênea viola o princípio da legalidade, porque eu acabei de dizer para vocês que, de acordo com o princípio da legalidade, né, da reserva legal, da taxatividade, eu preciso que o crime seja tipificado pela lei. Não pode ser uma portaria, não pode ser um decreto, não pode ser qualquer outra forma legislativa que não seja uma lei. O crime só pode estar descrito na lei. Só que perceba, quando eu falo em norma penal em branco heterogênea, eu falo que eu vou em uma outra norma, no caso numa portaria, buscar um complemento. Ou seja, a lei penal, no caso a lei de drogas, 11.343, ela já me fala qual é o crime. Eu só não consigo entender se a conduta se enquadra ali mesmo, porque eu preciso entender o que é droga para saber se o acusado realmente praticou o crime de tráfico de drogas. Mas o crime em si, a tipificação em si, está numa lei penal. Então, nesse caso, não. A lei penal em branco, seja homogênea, seja heterogênea, não viola o princípio da legalidade. Por quê? Porque o tipo penal está, né, o crime em si está descrito na lei penal. Eu só vou precisar buscar complementos para entender se aquele caso se enquadra realmente, se amolda realmente naquele tipo penal. Mas o tipo penal em si, o crime em si, está na lei penal, beleza? Então, não. A lei penal em branco não viola, seja homogênea ou heterogênea, não viola o princípio da legalidade, tá bem? Então, voltando aqui, eu disse pra vocês que o princípio da legalidade, ele se divide em taxatividade, reserva legal, que eu disse que só a lei pode dizer o que é crime, não posso ter uma portaria, não posso ter um decreto, não posso ter uma medida provisória ou qualquer outra forma legislativa que me diga o que é crime, apenas a lei pode dizer qual é o crime. E a outra parte, né, que eu posso dividir aí, é o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? A lei que diz que tal fato é crime tem que vir antes da conduta do sujeito. Eu não posso aplicar uma lei posterior à conduta do sujeito, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que nós tínhamos a lei, apenas a lei de... Um exemplo aqui, a gente tinha apenas a lei de roubo. A lei de roubo que diz que se você tenta pegar algo de alguém... tenta não, né? Se você pega algo de alguém utilizando de violência ou grave ameaça, você está praticando roubo. Então, vamos supor que não tinha furto, só tinha roubo. E aí, João pegou o celular de Maria, mas sem usar força, sem usar violência ou nada. Ele simplesmente aproveitou que Maria estava distraída, deixou o celular ali sem vigiar, ele foi e pegou o celular. O que ele praticou foi um furto, né? Porque ele não fez uso de violência nem nada. Só que vamos supor que ele cometeu o crime no ano de 2000, vamos supor, hipoteticamente. No ano de 2000 ainda não se tinha a lei lá do furto, só se previa o roubo. Como o João pegou o celular de Maria sem usar força, nem violência física, nem nada, só usou, né, só aproveitou que ela estava distraída, ele não praticou não praticou roubo, né, porque precisaria de usar violência ou grave ameaça contra a vítima. Então ele não praticou roubo. Como? A lei de furto só veio depois. Vamos supor, ele praticou o fato no ano de 2000 e a lei de furto veio, sei lá, no ano de 2005. Hipoteticamente, tá, gente? Ou seja, essa lei do furto não vai poder retroagir para alcançar ele, tá? Por quê? Porque eu só posso aplicar as leis que estavam vigentes na época do fato. E eu não vou falar muito disso agora, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a lei... sobre o princípio da irretroatividade da lei penal e a gente vai ver
mais detalhadamente essa questão. Agora eu só quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falo em princípio da anterioridade, é aquilo que está lá no artigo 1º e no artigo 535 da Constituição Federal e o artigo 1º, né, do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, tanto para dizer que fulano praticou o crime X, ou quanto para dizer que fulano vai ser, que ao fulano vai se aplicar a pena X, eu preciso de uma lei que diga que é aquela pena, uma lei que diga que é aquele crime, tá? Então, quando ele praticou um fato, aquele fato ainda não era tido como crime, ele não vai ser enquadrado, né? E a mesma coisa com a pena. Então, eu preciso da lei anterior à atuação do agente para ser imputado a ele, ok? Antes da gente passar para a irretroatividade da lei penal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da analogia em Malam Partem, tá? E da interpretação análoga. O que acontece? Quando a gente fala em taxatividade e reserva legal, eu esqueci de falar para vocês. Como eu disse, a reserva legal quer dizer que só a lei pode dizer o que é crime. Se só a lei pode dizer o que é crime, eu não posso aplicar interpretação extensiva e nem analogia em Malam Partem. O que seria interpretação extensiva? Eu ampliar a norma penal. Eu interpretar de forma ampliar. É quando a lei falou menos e eu vou ampliar para mais, tá? Para pegar mais hipóteses. E a analogia em Malam Partem é quando eu pego um fato parecido, análogo, e tento aplicar uma lei, né, de outro fato. E a analogia em Malam Partem quer dizer que eu não posso fazer analogia em prejuízo ao réu. Eu posso até aplicar analogia em bonam partem, tá? Para beneficiar o réu, eu posso aplicar analogia. Agora não me vem um exemplo à cabeça, mas enfim, algo que beneficie o réu, né? Tem uma norma que beneficia o réu, e aí eu tenho um caso parecido com o que a norma prevê, eu posso aplicar para beneficiar o réu. Mas em malefício do réu, não, tá? Aí vocês falam, vocês podem achar que isso é injusto e tal. Gente, mas essa questão da não aplicação da analogia em Malam Partem é porque nós estamos em um Estado democrático de direito. E se eu deixasse, se a gente permitisse a aplicação da analogia e da interpretação extensiva, o direito penal seria arbitrário, tá? Então a gente precisa, sim, preservar essa taxatividade, essa reserva legal do direito penal, tá? Até porque a gente está lidando com um direito muito delicado, né? Dois direitos muito delicados aí. Mas, enfim, voltando aqui. Então, um exemplo de analogia em Malam Partem. Esse exemplo é trazido no livro da Janaína. Eu não tô com o livro aqui agora, mas é da Janaína, tá? Daquela deputada Janaína Conceição. Agora eu não lembro o nome direito, mas eu sei que é Janaína. E ela fala o seguinte, ela traz o seguinte, Janaína Pascoal. Ela traz o seguinte exemplo. Eu não poderia, né, não posso punir com a pena prevista para o aborto quem destrói óvulos fecundados que estão congelados para posterior inseminação. Então, se uma pessoa, se o João pega óvulos que estão congelados para uma futura inseminação e destrói esses óvulos, eu não posso imputar a ele a pena de aborto. Não posso imputar a ele o crime de aborto. Por quê? Porque eu estaria fazendo analogia em Malam Partem. Eu estou pegando uma situação parecida, tentando aplicar uma lei que não se enquadra perfeitamente naquela situação, e isso em malefício ao réu. Seria prejudicial a ele. Então, eu não posso fazer isso. Não posso aplicar o aborto para esse caso, né, de uma pessoa que destrói óvulos a serem fecundados, óvulos que estão sendo fecundados in vitro. Tá? Aí, gente, eu até vou aproveitar aqui para deixar uma discussão para vocês. Quem tá aí, de repente, escolhendo um tema do TCC ou um artigo científico mesmo, seria interessante. Esse caso, que eu, igual eu falei, não posso aplicar a pena de aborto para quem destruiu óvulos a serem fecundados, que estão sendo fecundados in vitro. Mas eu poderia aplicar homicídio? Porque, assim, o Código Penal, artigo 121, fala pra gente matar alguém, veda a conduta de matar alguém. E aí, o que seria esse alguém? Se a gente for buscar lá no direito civil, né, que o direito civil conceitua pra gente o que seria pessoa, nós temos que o direito civil, nosso Código Civil, adota a teoria da personalidade condicionada, que significa que pessoa é aquele indivíduo que nasceu com vida. Né? Se você nasceu com vida, você adquire a personalidade jurídica. Porém, você tem desde a concepção assegurados os direitos do nascituro. Só que esses direitos só vão ser adquiridos com o nascimento com vida.
Mas a gente tem, por exemplo, tem casos, né, você acha aí jurisprudências de casos que foi deferido, foi concedido dano moral no uso de imagens de ultrassom de um bebê, ou seja, de um nascituro, ele ainda não nasceu, né? Então, você tem alguns direitos concedidos a ele. Então, quer dizer, seria uma vida, você pode falar em homicídio? Não sei. Isso é uma questão maneira e legal pra discutir, tá? Eu confesso que eu não fui muito a fundo nisso, mas quem tiver interesse aí, eu até me disponibilizo também pra gente discutir sobre isso. Achei um assunto interessante e renderia aí um TCC, um artigo, algo do tipo, tá? Voltando aqui, então, a situação. Até aproveitar essa nossa vertente aí, quem quiser falar, quem quiser, né, que eu faça um videozinho falando sobre assuntos que poderiam ser abordados em TCC ou em artigos, né, sobre determinada área, a gente pode fazer sobre direito civil, sobre direito penal. Seria interessante, se vocês quiserem, coloquem aí no comentário e tal, se vocês gostariam de vídeo assim, acho que seria interessante, seria legal e algo assim que dá muita dúvida nos alunos, né. Eu tenho algumas ideias aí na cabeça. Vamos lá, voltando aqui ao artigo então. Então, a gente já esclareceu a questão da analogia em Malan-Parten e agora só que eu queria dizer uma coisa pra vocês, tem que ficar claro na cabeça de vocês. A analogia em Malan-Parten, a analogia é diferente de interpretação analógica. A analogia em Malan-Parten não é aceitável, né, não é aplicável no direito penal. A Malan-Parten sim, mas a Malan-Parten não. Agora, a interpretação analógica é perfeitamente aplicável. O que seria a aplicação analógica, gente? A aplicação analógica é quando eu tenho uma fórmula genérica e dessa fórmula genérica eu consigo retirar outras espécies, tá? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, nós temos o seguinte. Nós temos um artigo que qualifica o homicídio se o mesmo ocorrer. Aí tá lá escrito assim: mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Quando ele fala outro motivo torpe, ele tá criando pra gente uma figura genérica da qual eu posso criar subespécies. Então ele tá permitindo uma interpretação, tá? A interpretação analógica é isso. Ele traz pra gente uma fórmula genérica, exemplos, e deixa com que a partir daqueles exemplos a gente crie outros. Então ele dá os exemplos ali, ó. Ele fala mediante paga ou promessa de recompensa. Mostra que isso seria um motivo torpe e depois ele continua. Ou outro motivo torpe. Ou seja, em cima daqueles exemplos que o tipo penal te deu, você pode estar criando, pode estar interpretando, trazendo outros motivos torpes. E isso é interpretação analógica, isso é perfeitamente aceitável no direito penal. O que eu não posso fazer é analogia em Malan-Parten nem interpretação extensiva, que é estender a norma, puxar a norma, né, para que ela abranja mais casos, tá? Isso eu também não posso fazer. Deixa eu ver aqui se falta falar alguma coisa. Sobre a questão do princípio da legalidade, foi isso, tá? Até bem longo o vídeo já. Então vamos passar para o princípio da aplicação da lei mais benéfica pra gente fechar o vídeo. O princípio da aplicação da lei mais benéfica, ele também é chamado como irretroatividade da lei penal maléfica, tá? Basicamente, a lei penal ela não pode retroagir ou ultraagir, ou seja, ela não pode ser aplicada para frente nem para trás quando for em malefício do réu, tá? Quem diz isso pra gente é o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal e o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, sempre que uma lei penal for maléfica, for prejudicial ao réu, a gente não aplica para trás. E o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal diz pra gente o seguinte: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. A gente só pode aplicar a retroação, a gente só pode fazer com que uma lei retroaja se ela for benéfica ao réu. Se a lei for maléfica, se a lei de qualquer modo trouxer um prejuízo, um agravante para o réu, eu não posso retroagir. Isso tá claro. Outro ponto que eu quero esclarecer com vocês é o seguinte: essa regra aqui só funciona no direito penal. Como assim? Essa regra da irretroatividade da lei penal benéfica é só para a lei penal, que está no Código Penal, leis penais, que tratam da matéria penal.
Por que estou falando isso? Quando a gente fosse falar sobre o processo penal, já tem vídeos aqui no canal sobre isso, vocês vão ver que a lei processual penal, ela se aplica imediatamente. Não tem aí o princípio da irretroatividade para a lei processual penal. E por que eu estou falando isso? Porque tem um ponto muito relevante, muito importante, vocês têm que prestar atenção, tá? A lei penal, a lei material penal, ela é irretroativa. Ela só retroage para beneficiar o réu. A lei processual penal, seja em malefício, seja em benefício, ela sempre vai ser aplicada imediatamente. Se a lei processual penal saiu hoje, ela se aplica a partir de hoje. Tá? Então ela não vai, não tem essa questão de não retroagir se for em malefício do réu, não tem isso. Só que aí surge uma questão muito importante. Nós temos leis penais, que só tratam de direito material, e nós temos leis processuais penais, que só tratam de direito processual. Mas, em contrapartida, nós também temos aquelas leis chamadas de leis mistas, que são as leis que tratam ao mesmo tempo de direito penal, né, de matéria penal, e ao mesmo tempo de lei de direito processual penal. Como fica a situação dessas leis mistas? Por exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, que ele fala da questão da suspensão do prazo prescricional, né, no caso de citação que não foi feita pessoalmente e tal, para réu preso. Se vocês perceberem, o artigo 366 do Código Penal, ele trata tanto de matéria processual penal, quando a gente fala da questão da citação, mas ele também trata de matéria penal, quando ele fala da questão da prescrição. A prescrição é de direito penal. O conceito de prescrição e tudo isso, a base da prescrição, está tratado no Código Penal. É matéria penal, tá? É de direito material penal. Então, como fica a questão do artigo 366? A gente tem uma lei mista. Ao mesmo tempo, trata de questão processual e de questão material. Como que fica? A doutrina majoritariamente, tá? A parte majoritária da doutrina entende que nesse caso, no caso de uma lei mista, a parte penal, a parte material da norma, ela vai se sobressair. Ou seja, a lei penal mista, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Tá? Então, o entendimento majoritário é isso. Isso é muito importante, que provavelmente, assim, há uma chance muito grande de você ter que falar sobre isso em uma peça penal, tá? Então, é bom prestar atenção nisso. Se uma lei, ela é mista, por exemplo, a Lei 9.099 de 1995, né? Ela trata de questões penais e processuais penais. Então, se a gente está, né, de frente para uma lei mista, se ela estiver prejudicando o seu cliente, o réu, você vai dizer não, ela não vai se aplicar, ela vai ser irretroativa, porque no caso de uma lei penal mista, a parte material vai se sobressair nesse caso, tá bem? Ok. Beleza. Visto isso, passamos aqui para a questão, então, de que a norma penal, a lei penal, ela só vai retroagir para beneficiar o réu. É o que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição fala, é o que o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal fala. Beleza, o que seria, então, uma lei que beneficia o réu? Nós temos, por exemplo, a abolitio criminis. O que é abolitio criminis? É quando vem uma lei e deixa... vem uma lei e faz com que algo que até então era crime deixe de ser crime. Por exemplo, adultério, acho que até 2006. O adultério era crime, tá? Acho que depois de 2006, não tenho certeza, ele deixou de ser crime. E aí, o que acontece? Acontece que as pessoas que estavam sendo processadas, estavam para ser processadas, ou mesmo que estavam presas, né? As que estavam presas iam deixar de... Desculpa, as que estavam presas iam ser soltas, as que estavam sendo processadas, o processo ia ser trancado. Aquelas pessoas que estavam para ser processadas não poderiam mais ser processadas. Ou seja, para por ali. Não tem mais o que falar no crime. Deixou de ser crime. A lei vai retroagir até mesmo se já estava em trânsito em julgado. Então, olha só. Quando a gente fala da abolitio criminis, uma lei que veio para fazer com que um crime para fazer com que um fato deixasse de ser crime, o que vai acontecer? Nós temos 4 hipóteses. Se a pessoa tinha praticado adultério, mas ainda não tinha dado início ao processo, o processo não poderia mais começar. Se a pessoa estava no meio ali do processo, estava sendo acusada, o processo ia ter que ser trancado. Se a pessoa já tinha sido processada, já tinha sido condenada em trânsito julgado, a pena não ia poder ser executada, ia perder a pretensão executória da pena. E a última hipótese, se a pessoa já estava cumprindo a pena, ela ia ser solta.
solta. E outra coisa, vamos supor, se o João praticou adultério em 2005, 2006 o adultério deixou de ser crime. O João, antes de praticar adultério, ele era réu primário. O que vai acontecer? Como o adultério deixou de ser crime, o João vai ser solto e vai voltar a ser réu primário. Tá? Tem essa questão também. Volta a ser réu primário se tinha sido o único crime dele. Depois, uma outra questão. Dentro aqui da abolição crimes ainda, a gente tem que lembrar o seguinte. Se o fato criminoso ele era tratado em um dispositivo, o dispositivo foi revogado e ele foi tratado em outro dispositivo, mesmo que tenha mudado o nome, não se fala em abolição crimes, tá? Isso é o que a gente chama de princípio da continuidade típico-normativa. Quer ver um exemplo? O artigo, deixa eu ver até que ano que isso, até 2009. Até 2009 nós tínhamos o artigo 214 do Código Penal, que tratava do atentado violento ao pudor. Em 2009, a gente teve a revogação desse artigo 214, porém, veio o artigo 213 que trata do estupro. O estupro é nada mais nada menos que uma incorporação aí do atentado ao pudor, do atentado violento ao pudor. Ou seja, o atentado violento ao pudor não deixou de ser crime. Não estamos diante de abolício crimes. Quer dizer, quem já estava condenado, cumprindo pena, ou estava sendo condenado pelo crime do artigo 213, vai continuar. Porque só o nome e a tipificação, o nome e a localização ali no Código Penal que mudou. Passou do artigo 213 para o 214. Passou de atentado violento ao pudor para estupro. Mas o conteúdo da norma, o fato em si, que é considerado crime, continua sendo o mesmo. Então, nesse caso, não tem que se falar em abolício crime. Você tem que tomar cuidado, ficar esperto, atento a esses detalhes também. Mudou o nome, mas foi só o nome e a localização. É o que a gente chama de continuidade típico-normativa. Não houve abolício crime. Então, você não pode pedir que o cara que foi condenado pelo artigo 213 seja solto. Não, porque não há o que se falar em abolício crime, tá? A próxima aí que a gente vai falar é novatio legis in melius. A novatio legis in melius é qualquer norma que venha a beneficiar o réu de qualquer forma. Vamos supor, se o crime X tinha uma pena de 2 a 5 anos e depois vem uma nova lei e diz que esse crime X vai ter uma pena de 1 a 5 anos. Você vai aplicar a nova lei, porque ela é melhor para o réu. O crime X era de reclusão. Agora vem uma lei falando que esse crime X vai ser de detenção. Então, é benéfico ao réu. Você vai retroagir, vai aplicar ao réu, tá? Então, qualquer lei que venha para beneficiar o réu vai retroagir, vai aplicar para trás, tá? E aí, gente, de quem é a competência para aplicar a lei melhor, tá? A competência para aplicação da lei melhor, ela é do juiz de primeira instância, se estiver ali em primeira instância. Se estiver em sede de recurso, vai ser do tribunal onde o recurso está. E se estiver em sede de execução, a pessoa está executando a pena, aí quem vai aplicar é o juízo da execução. Isso está na súmula 611 do STF, salvo engano. E também está no artigo, acho que 13 da Lei de Introdução do Código de Processo Penal. E aí, outra observação. Quando eu falo de aplicação da lei melhor, essa aplicação ela pode ser feita de ofício pelo juiz por meio de despacho, ou também pode ser feito por requerimento do Ministério Público ou por requerimento do próprio acusado, do próprio réu ali, tá bem? Então, o juiz pode aplicar de ofício por meio de decreto ali a lei melhor, né? Seja ela abolício crime, seja uma lei melhor mesmo, tá? Então é isso. O que vocês precisam saber aqui é que se o processo estiver em primeira instância, é o juiz de primeira instância que vai aplicar a lei melhor. Se o processo estiver em segunda instância, é o tribunal, onde está lá o recurso, onde está o processo. E se o réu já estiver executando a pena, vai ser o juízo da execução, tá bem? Isso tinha muita discussão, sabia? Tinha até divergência dentro do próprio STF. Aí veio a súmula 611. E, não, artigo 13 não, desculpa, peraí. Não, o artigo 13 da Lei de Introdução do CPP, ele vai falar pra gente que a lei nova, melhor, vai ser aplicada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público do condenado. O que fala aí da competência do juiz
de execução para aplicação da lei nova melhor, é a súmula 611 do STF e também o artigo 66, inciso 1 da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Tá? O inciso 1 do artigo 66 da LEP diz pra gente que compete ao juiz de execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Seja abolício crime, seja uma lei que diminua a pena, enfim, qualquer coisa. Aí só pra gente entender aqui, a gente tem a abolício crimes, tem a novatio legis immediis, que é uma lei que vem melhorar a situação do réu, mas em contrapartida nós temos a novatio legis impejus, que é uma lei que vai de qualquer modo prejudicar o réu, tá? E essa lei, obviamente, ela não vai poder retroagir, tá bem? Ela não retroage. Se, por exemplo, uma lei que agrava a pena, ou uma lei que coloca um crime que tinha pena de detenção, agora vai passar a ser de reclusão, a gente não vai retroagir, não vai poder aplicar para fatos anteriores, tá? Porque é em malefício ao réu. Depois nós temos a novatio legis incriminadora, que é na mesma vertente aí, que é quando, eu até expliquei essa questão já, né, falei da situação do roubo e do furto. Se eu tinha uma situação que não era crime, veio uma lei nova e diz que esse fato agora é crime, eu só vou aplicar para os fatos que vierem depois dessa lei, não antes, porque é em prejuízo ao réu. E por último, nós temos a lei intermediária. A lei intermediária, se ela for benéfica, ela também vai ser aplicada. Só para vocês relembrarem, a lei intermediária é aquela que acontece no meio ali do processo, entre a lei do momento do fato e a lei do momento da sentença. Então vamos supor, João praticou um furto no ano de 2000. Na época que ele praticou o furto, tinha a lei A. Aí, durante o processo, veio a lei B. E quando o processo estava em fase ali de sentença, veio a lei C. Ou seja, a lei intermediária está no meio da lei A, que estava na época que ele praticou o fato, e a lei C, que é da época em que a sentença foi prolatada, foi proferida. Então, quer dizer, a lei intermediária ali está no meio. Essa lei intermediária ela vai poder ser aplicada se ela for benéfica. Outra questão aqui interessante eu falei pra vocês da questão da lei processual, que ela sempre retroage, e da lei penal, que só retroage para beneficiar o réu, e falei pra vocês da lei mista, né? E aí, gente, uma outra questão aqui que também é muito controvertida é se eu poderia combinar leis. Como assim? Eu tenho duas leis e eu estou em dúvida em qual lei aplicar, qual que é mais benéfico. Vou dar um exemplo concreto pra vocês. A gente tinha, antes de 2006, nós tínhamos em vigor a lei, que eu não lembro o número agora, mas era a lei que tratava dos crimes de droga, né? A lei de drogas, era uma lei de 1976. E aí, em 2006, nós tivemos a lei 11.343, que agora é a lei, né, em vigor aí, que trata sobre os crimes de droga, sobre a lei de drogas. Em 76, aquela lei lá que tratava das drogas, a partir de 76, ela tinha um artigo, que agora eu não me lembro qual que falava do tráfico de drogas e colocava uma pena de 3 a 5 anos. Depois, em 2006, com a lei 11.343, o artigo 33, que fala do tráfico de drogas, traz uma pena de 5 a 15 anos. Ou seja, a lei atual, em questão da quantidade de pena, é muito mais grave. Você tinha uma pena de 3 a 5 e agora você tem uma pena de 5 a 15. Então é mais maléfica. Porém, o parágrafo 3º do artigo 33 da lei de drogas, da lei 11.343, traz pra gente uma causa de diminuição de pena. Por o caso dos pequenos traficantes, né? Os pequenos traficantes, você tem ali uma causa de diminuição de pena que pode ir de 1/6 a 2/3. Diminuir de 1/6 a 2/3. Então, a discussão que se firmou na época era o seguinte: eu posso combinar as leis? Tipo assim, aplicar no que tange a pena, aplicar o de 3 a 5 anos lá da lei de 1976 e pegar essa diminuição da pena da lei 11.343. Eu posso emendar essas leis aí para aplicar de forma mais benéfica para o réu? Não pode. O entendimento majoritário hoje é que você não pode combinar leis. Por quê? Porque o entendimento é de que se eu combino leis, se eu pego um pouquinho da lei A, um pouquinho da lei B e junto, eu estaria formando uma nova lei. E o juiz não pode criar leis. O juiz estaria legislando, ele não pode fazer isso. Então,
Nesse caso, a gente entende que a gente não pode combinar leis. O que eu teria que fazer nesse caso, então? Ou eu aplico a Lei de 1976 na sua totalidade, ou eu aplico a Lei 11.343 na sua totalidade. Eu vou ter que ver, no caso concreto, o que é mais benéfico para o meu cliente, para o réu, tá? Na vida e prática mesmo, nesse caso, você poderia também questionar o próprio réu. Você pode perguntar para ele: fulano, o que você prefere? A gente aplica a lei de 1976, que diz que a pena é de 3 a 5 anos, ou a gente aplica a lei 11.343 para pegar a causa de diminuição de pena? Vai ter que ver o que é mais benéfico para ele no caso aí, as circunstâncias e tudo mais, tá? Mas essa questão hoje, ela está simulada. Eu acho que a súmula, deixa eu ver aqui se eu acho a súmula aqui. A súmula 501 do STJ, a súmula 501, acho que eu até separei ela aqui. A súmula 501 do STJ, se você estiver aí com seu VADMEC estudando para o OAB, já sugiro até que marque essa súmula aí no seu VAD, tá? A súmula 501, ela fala o seguinte, deixa eu achar aqui. É cabível a aplicação retroativa da lei número 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei 6.368 de 1976, que era a lei que tratava das drogas antes, sendo vedada a combinação de leis. Então, a própria súmula do STJ diz que eu não posso combinar as leis, que ou eu aplico a 11.343 por inteiro, ou eu aplico a outra lá de 1976 por inteiro. Eu não posso combinar leis que eu estaria legislando, tá? Então, esse é o entendimento. Para fechar o vídeo, eu só tenho que comentar com vocês a questão das leis excepcionais e das leis temporárias, tá? Leis excepcionais e leis temporárias, elas são chamadas de leis intermitentes. Por que leis intermitentes? Porque elas nascem e elas morrem por si próprias. Elas são autorrevogáveis. O que significa dizer que eu não preciso de uma lei posterior para dizer que a lei excepcional ou que a lei temporária foi revogada. A própria lei, seja ela excepcional ou seja ela temporária, tem no seu corpo um dispositivo para se revogar, para se autorrevogar. Ela é autorrevogável, tá? As leis excepcionais são aquelas leis que nasceram para um período específico, para uma situação de anormalidade. Por exemplo, o período que a gente está vivendo agora. A gente tem várias leis aí que estão sendo criadas, instituídas para o período da para o período da pandemia, né? Por exemplo, a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras, né, da dispensa de licitação para comprar insumos aí para saúde, né, aparelhos para saúde, etc. São leis excepcionais, porque só vão ter vigência nesse período da pandemia. Acabou a pandemia, automaticamente elas deixam de ter seu vigor, de ter sua vigência, tá? Então, por isso são chamadas de leis excepcionais. As leis temporárias são aquelas leis que o próprio corpo ali, a própria lei, já vai dizer o dia que ela entra em vigor, o dia que ela sai de vigor. Por exemplo, acho que a lei da Copa do Mundo, né, quando foi aqui no Brasil, 2000 não lembro, não sou fã de futebol, mas enfim. É a lei lá da Copa. Ela dizia, vai começar no dia tal do tal e vai terminar no dia tal do tal. Então, a própria lei já diz pra gente quando ela vai começar o vigor, quando ela vai entrar em vigor e quando ela vai deixar de ter vigência ali no território brasileiro. E aí, o que a gente precisa saber sobre essa questão da lei excepcional e da lei temporária? Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, ela vai ser aplicada independentemente de malefício ou benefício do réu. Ela vai retroagir. É o que o artigo 3º do Código Penal diz pra gente, tá lá assim. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua vigência, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, tá? Então, se, por exemplo, a gente tem aí uma questão, sei lá, de multa pra quem não estiver usando máscara, vamos supor. Que tem em alguns estados, enfim. Multa pra quem não tá usando máscara. Agora, nesse período da pandemia. Se acabou a pandemia e ainda tava em processo ali, Joãozinho não usou máscara durante a pandemia para entrar no estabelecimento, tá um processo ali para ser imputada a multa para ele. Mesmo que tenha acabado a pandemia, a lei vai ser aplicada pro Joãozinho. Por quê? Porque era uma lei excepcional. E as leis excepcionais, como o artigo 3º diz pra gente do Código Penal, mesmo que tenha acabado seu período de vigência, ela vai ser aplicada. Mesmo que seja malefício do réu. Por quê, gente? Isso é óbvio. Senão não teria eficácia, né? Uma lei excepcional. A gente sabe que os processos aqui no nosso país, demoram anos-luz pra serem efetivados, pra serem concretizados. Então, ou seja, você ia acabar tendo leis inócuas, leis
aplicadas se a gente aplicasse essa questão da irretroatividade para as leis excepcionais e leis temporárias. Porque a gente pode até ter uma lei temporária ou mesmo excepcional que dure um curto período de tempo. Então, assim, não faria sentido se a gente aplicasse esse princípio da irretroatividade, tá? Então, por isso, elas podem retroagir mesmo se for em benefício do réu. Então, a lei excepcional e temporária são são exceções ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, tá bem? Então, gente, é isso. O vídeo ficou bem longo, mas espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, os comentários estão aí pra isso também, tá? Eu vou tentar no próximo vídeo trazer umas questões da prova da OAB, segunda fase, que versem, ou mesmo partes de peça, né, que versem sobre essas temáticas que a gente falou hoje. Mas assim, são dois princípios que em peça, em questão acho que não, mas em peça é algo assim que há uma probabilidade muito grande de você ter que fazer uso disso, tá? Porque assim, já vi mesmo em simulados, ou mesmo em peças da OAB mesmo, em provas anteriores, já vi casos em que eles trazem uma lei, né, que é maléfica ao seu cliente ali, ao réu em questão, e que não deveria ser aplicada, porque haveria uma retroação da lei, você teria que retroagir a lei. Então, assim, seria uma defesa ali para você alegar em mérito, né, em alegações finais, em resposta à acusação, enfim. Então, são duas temáticas muito importantes quando a gente fala em questão de produção de peça. Tá? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e qualquer coisa, os comentários estão aí pra isso. E não deixe de falar aqui se vocês querem vídeo sobre temas pra abordar em TCC ou em artigos científicos, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.